Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal. Antemão já peço para você se inscrever, deixa o like, comentar e compartilhar aí. Pessoal, o vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo, né? Porque a gente vai falar sobre o bem mais precioso que eu acredito que todo mundo tem, né? A gente vai falar sobre o tempo. Então o título do vídeo hoje, para a gente meditar, o título do vídeo é Por que você não tem tempo? E como resolver isso, né? Eu entendo que muitas pessoas hoje em dia se questionam, mas eu não tenho tempo. Mas será que realmente aquela pessoa ela não tem tempo ou ela não está conseguindo otimizar e gerenciar o seu tempo da melhor maneira possível, né? É claro que a gente tem que ver vários fatores. Realmente tem pessoas que eles trabalham muito longe da sua casa, não tem condição às vezes de ter um veículo, né, uma moto, um carro para se deslocar, depende de transporte público, enfim. Então a gente tem que ver que realmente tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nessa questão de gerenciar o tempo. Só que quando a gente fala o gerenciar o tempo, não é o tempo que a gente usa para o trabalho, para uma atividade. Muitas vezes essas pessoas falam que não tem tempo, mas elas não conseguem gerenciar aquilo que está ao seu controle. E o que está ao controle dessas pessoas é o tempo que ela tem disponível, por exemplo, na sua casa, né? Ou seja, assim que ela chega do trabalho, mesmo que ela tenha pouco tempo ali, se ela conseguir gerenciar, ela vai conseguir usar da melhor maneira, né. Então a gente tem que entender. O fato é que a gente precisa que otimizar o tempo, otimizar o tempo. A gente vai ver algumas coisas aqui, algumas causas que, dessa falta de tempo que pode ser que algumas pessoas estejam fazendo. A primeira coisa é que a pessoa ela não bota clareza e prioridade naquilo que ela faz, né, ou seja, ela inicia coisas, inicia metas, ela fala assim: "Olha, mês que vem, no primeiro dia do mês, eu vou iniciar academia". Aí, ali, ela faz uma semana, na segunda de semana ela já para, ou seja, ela não consegue dar prioridade naquilo que ela falou que ia fazer. Ou seja, ela não bota prioridade nessa questão, né: "Ah, eu vou fazer isso, só que eu vou ir até o final, eu vou persistir, eu vou continuar". Então, ou seja, muitas vezes a pessoa quando ela deixa, né, de dar prioridade a coisas que parecem não ter importância nenhuma, isso vai afetar o quê? No seu mental, né. Ela vai pensar assim: "Poxa vida, eu faço coisas, planejo coisas, mas eu não consigo finalizar nenhuma dessas coisas que eu planejo fazer", né. Então isso é um ponto interessante, porque muitas vezes isso começa no mental, né. Essa percepção de gerenciar o tempo, de colocar metas e fazer, e depois dar desculpa que não tem tempo, começa na mente, né. "Poxa vida, eu tentei fazer ele, mas eu não consegui. Por que que eu não consegui?". Então tem essa questão, né, de dar prioridade, ou seja, quando você dá prioridade para uma coisa, você precisa entender que vão ter obstáculos, vão ter situações difíceis que vão fazer você até mesmo desistir. Mas você precisa analisar que isso faz parte do processo, né, faz parte do processo de entendimento, sua mente, o seu corpo ali, questão da academia, tá criando hábito, tá criando uma resistência contra esse novo ciclo que você tá vivendo, né, de fazer uma nova atividade física que não estava, na sua vida, né, não estava, no seu dia a dia. Então, ou seja, você precisa entender que existe um processo ali que você vai precisar respeitar e passar por dificuldades até fazer com que esse hábito ele vire uma rotina e se torne mais prioridade e se encaixe no seu cotidiano. Ou seja, então, essa questão da falta de prioridade é uma coisa que atrapalha muito a gerência do tempo, né? De entender que, olha, eu preciso estar na academia do horário tal ao horário tal, porque se eu não respeitar esse tempo, vai atrapalhar toda a minha dinâmica do dia, né? Ou seja, eu preciso sair do trabalho, eu vou fazer academia antes do trabalho, depois do trabalho, na hora do almoço, enfim. É gerenciar esse tempo para conseguir, né, cumprir as metas que você mesmo estabeleceu para você, ok? Um outro ponto também que muita gente peca é o excesso de tarefa, né? Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então a gente precisa se concentrar primeiro em uma tarefa por tarefa, né. "Ah, eu peguei para fazer aqui um bolo", então acaba esse bolo, né, não fique mandando mensagem no celular, porque pode ser que você deixe o bolo queimar. "Ah, eu peguei aqui para fazer um arroz para janta", né, então se concentre em fazer todos os processos do arroz, né, pegue ali o arroz, coloque na panela, coloque o tempero, pegue a água que já tem que estar esquentada, coloque ali a água, vê se ele já secou, coloca mais uma camada de água até o arroz fica no ponto ideal para ser consumido, né. Então a gente vê que muitas pessoas tentam fazer muita coisa,
mas não consegue fazer nada. Por quê? O excesso de multitarefas, né? Ela acha que ela vai conseguir, né, abraçar o mundo com as duas mãos e não consegue fazer nada. Então essa questão de multitarefa, eu vou fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo isso, né? Na verdade, a gente tem até uma brincadeira que só as mulheres, né, e principalmente a mãe, quando ela tá ali com o bebê recém-nascido, ela consegue fazer muitas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, nem todo mundo vai conseguir ter aproveitamento nas tarefas fazendo muitas, né, de uma vez só. Tem gente que consegue, se você me pergunta, tem gente que consegue, mas é a minoria, né, o mínimo do mínimo. O correto a se fazer é pensar em uma tarefa de cada vez. Quando você entregou aquela tarefa, quando você executou bem, finalizou e entregou da maneira correta, como eu dei o exemplo do arroz, o arroz ficou perfeitinho, ideal para o consumo, ok, vai fazer outra coisa, vai fazer o outro prato, vai fazer uma outra tarefa, enfim. Então você tem que se concentrar nessa questão e entender que muitas vezes você está pecando, você não está conseguindo aproveitar o tempo, porque você está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você não vai entregar nada, né? Então você tem que pensar sobre essa questão de ser aquela questão de multitarefas, né? Então a gente tem que entender isso, né? De entender que nós precisamos o quê? Otimizar o nosso tempo, né? Otimizar o tempo. Não adianta nada a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo que a gente não vai conseguir, beleza? Uma terceira causa aqui que muita gente se coloca e fala que não tem tempo é não ter limite com os outros, né? Você diz sim para todo mundo, né? Ou seja, uma pessoa te pede ali para te ajudar, para você ir lá ajudar ela em uma coisa e você diz sim. Outra pessoa te pede para você ajudar, você diz sim, né? Eu vou ajudar ali numa pintura na casa do meu amigo. O meu outro amigo me pediu para eu ajudar ele na questão da laje ali, do reboco, enfim. O meu outro amigo me pediu para fazer ali, ajudar ele no trabalho da faculdade, enfim, você diz sim para todo mundo, você é uma boa pessoa, você tem ali, né, um bom caráter, você tem um senso ali, né, de ajuda e quer ajudar todo mundo, mas ao mesmo tempo você não consegue, como eu disse, né, isso se encaixa muito na outra, da multitarefa. Você diz sim para todo mundo, quer ajudar todo mundo, mas no final você se sente sobrecarregado. Você não tem tempo para você mesmo, entende? Você quer ajudar todo mundo, mas você acaba ficando sem o seu próprio tempo, né, para fazer as suas coisas, para viver a sua vida, para ter o seu momento de descanso, de lazer. Porque você acaba o quê? Dizendo sim para todo mundo. Você quer ajudar todo mundo, mas acaba se esquecendo de você mesmo. Então esse é um perigo muito grande, né, de você dar o seu tempo para todo mundo, né, não entender que você precisa ter um momento para você, porque senão você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar ali, né, com essa questão mental afetada. Então, cada um de nós temos que ter o nosso próprio tempo, um tempo de descanso. É bom ajudar as outras pessoas, sim, né? Essa questão altruísta, essa questão de ajudar o próximo, isso é louvável. Mas nós devemos entender também que nós precisamos ter um tempo para nós descansar a nossa mente, a nossa saúde mental. Então, essa questão de dizer sim para todo mundo, de querer ajudar todo mundo, muitas vezes acaba o quê? Fazendo com que nós não tenhamos tempo para nós e somente o que vivamos para ajudar as outras pessoas. Então, nós temos que descobrir um equilíbrio, né, para isso, um equilíbrio entre ajudar as pessoas e ter um tempo para você, ok? Vamos lá, agora o outro ponto aqui que eu coloquei aqui, ó, distração digital. Esse é um ponto muito importante, né? O celular e as redes sociais roubam muito nosso tempo, né? Então, se a gente for analisar e você coloca aí nos comentários, né? Você pensa e reflete quanto tempo você tem perdido nas redes sociais, né? Vendo meme, assistindo vídeos que não tem nenhum valor, que não agrega nada para sua vida, né? Quanto tempo você tem perdido nas redes sociais? Hoje em dia, né? As redes sociais, na verdade, elas estão sendo feitas, né? O algoritmo está fazendo com que as pessoas percam, por quê? Apenas ali um passatempo, né? Distrações que não geram nenhum valor, né? Às vezes tem ali os vídeos engraçados, tem vídeos ali de uma certa maneira ali que não tem, como diz, nada de seriedade e você acaba ali perdendo tempo com esse tipo de conteúdo. Ao invés de você estar podendo ir para academia, lendo um livro, né? Ali ajudando uma pessoa, indo para a igreja, buscando a Deus, fazendo outras coisas com mais valor, né? E eu não falo que é errado você ter a rede social. Não, a rede social, ela pode ser usada para muitas coisas, como para empreender, como para ter contato com as pessoas próximas. É bom a rede social. Só que a gente não pode perder o foco, né? Não pode fazer com que a gente venha perder o bem mais precioso, que é o tempo, né? Com distrações na rede social, beleza? Então,
foque nisso, né? Separe um tempo, olha, eu já fiquei um tempinho na rede social, agora eu vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou, né, ver algo aqui que vai me ajudar de uma maneira melhor nessa questão, ok? Um outro ponto também que prejudica essa questão que as pessoas falam da falta de tempo é a procrastinação, né? Você sempre adia tarefas, né, que poderia ter começado. E com isso você vai perdendo tempo e mais tempo, ou seja, o fato é, tem uma tarefa para você fazer, né? Alguém te deu uma tarefa, seu chefe, seu patrão, mas você está procrastinando, né? Mas será que você procrastina tanto quanto no trabalho? Porque se o seu chefe te mandou, você precisa fazer o mais rápido possível, correto? Você, por mais que procrastine um pouco ali, você precisa entregar porque o seu chefe te mandou. O seu trabalho depende disso. O seu salário depende daquilo. Então você pode procrastinar um pouco, mas você vai precisar entregar. E por que que na nossa vida pessoal nós fazemos isso, né? Nós deixamos de lado e não damos muita importância como no trabalho, né? Ou seja, porque no trabalho a gente pode ser demitido, a gente pode sofrer consequências. E a gente negligencia isso na nossa vida pessoal. Então essa questão aí da procrastinação é algo muito importante, né? Ou seja, de adiar coisas que já deveriam ser feitas. Então a gente tem que se preocupar com essa questão de entender que isso pode nos prejudicar a longo prazo, beleza? Então a gente tem que entender isso também. Um outro ponto também importante é a chamada do perfeccionismo exagerado, né? Você não começa a tarefa por medo de não fazer da maneira perfeita, ou seja, aquela pessoa, olha, eu só vou fazer se for de um jeito que vai ficar maravilhoso, que vai ficar perfeito, ou seja, que não vai ter nenhum defeito, né? E isso não existe, né? Ou seja, a perfeição no mundo real não existe, né? Não tem ninguém perfeito no mundo. Então, se você tiver medo de fazer as coisas porque acha que nunca vai estar perfeito, você realmente não vai fazer nada, porque essa questão da perfeição não existe, né? Ou seja, fazer coisas com perfeição para as outras pessoas não existe, né? Você vai fazer o seu melhor, mas mesmo assim o seu melhor não vai ser o perfeito, porque ninguém é perfeito. Então você tem que parar com esse pensamento de adiar as coisas porque você tem medo de que não saia da maneira como você planejou. Imprevistos acontecem, você precisa entender. Essa questão do perfeccionismo, ela não existe. Isso aí tá no mito, no mundo da fantasia, né? No mundo da Alice, no País das Maravilhas, né? Isso é utopia, né? Isso não existe, é mito, a perfeição. Então a gente tem que entender que é, o feito é melhor que o perfeito, né? Você vai se moldando, vai se aperfeiçoando com o tempo. Você vai fazendo aquela tarefa uma vez, vai fazendo duas, três, e com o tempo você vai o quê? Adquirindo uma melhoria, adquirindo conhecimento e aquilo vai ficando melhor com o passar do tempo, beleza? Mais um ponto, não ter rotina. Esse aqui também é ponto. Você acorda e deixa a vida te levar, ou seja, você não tem rotina, você não tem ali, você não sabe o que vai fazer, né? Ou seja, aquela questão do cara desempregado, olha, eu acordei aqui 10 horas da manhã, não sei o que faço, vou ficar aqui sentando a bunda no sofá esperando a vida me levar, ou seja, ele não tem nenhuma atitude ali, ele não se coloca à disposição, ele não envia o currículo, ele não faz um curso, ele não se especializa ali para mudar a situação da sua vida, né? Ou seja, essa questão de não ter rotina atrapalha muitas pessoas. Quando chega no final do dia, já viu aquela pessoa que fala, nossa, o dia já passou e eu não fiz nada, porque ela não teve ali uma atitude de se programar, olha, eu vou para academia na hora tal, eu vou almoçar na hora tal, olha, eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, enfim. Ter uma rotina realmente ali que vai o quê? Otimizar o seu tempo e vai fazer com que ele venha ter uma rotina produtiva, um dia produtivo. Então, você precisa analisar se você está tendo uma rotina produtiva ou não. Porque se você pensar assim, que chega no final do dia, você vê que aquele dia foi um dia perdido, você precisa, né, retomar e repensar essas questões, ok? Um outro ponto também importante é a falta de delegar. Você quer fazer tudo sozinho, ou seja, é aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu consigo fazer tudo sozinho, não preciso de ajuda, né? Ou seja, ele acha, né? Ele só acha que ele vai conseguir fazer tudo. Só que vai chegar um momento que ele vai se ver atarefado, ele vai se ver sobrecarregado, com pressão mental muito grande, e ele vai compreender que realmente ele precisa de ajuda, né? Então tem muitas pessoas que acham que conseguem resolver as coisas por si mesmo, sozinho, que não precisa de ajuda, né? Mas a gente sabe que isso não existe, né? Ou seja, nós vivemos em sociedade, né? Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos de um dos outros para que venha ajudar a cada um de nós, nas nossas necessidades ali, né? Nos nossos problemas, nas dificuldades, né? Então a gente precisa da ajuda um do outro, né? Ou seja, eu preciso da ajuda do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos,
das pessoas no meu trabalho, ou seja, ninguém faz nada sozinho, né? Ou seja, essa questão que as pessoas conseguem fazer coisas sozinho, pode até ser, só que não vai ser da mesma forma que e não vai ter o mesmo resultado que ia ter se ela tivesse uma ajuda, né? Então tem essa questão, né? Entenda que você precisa muitas vezes de ajuda para o resultado ser melhor. Que o outro ponto também é o medo de falhar, né? A pessoa sempre tem o medo ali de arriscar, de sair da zona de conforto, porque ela acha que vai dar errado. Mas se você ficar com esse pensamento também que sempre vai dar errado, você não vai fazer nada, né? A vida também é algo que a gente precisa entender que na vida nós precisamos correr riscos. Só que é algo que eu sempre coloco na minha vida, e isso vem também da área financeira, é que o risco ele precisa ser gerenciado, ok? O que é risco gerenciado? Olha, nesse mês aqui eu vou fazer algo que eu vou me permitir perder tantos por cento de dinheiro para tentar um novo negócio, por exemplo, né? Eu tenho X dinheiro e desse X dinheiro eu vou me permitir perder 0,5% ou 1% desse valor para me arriscar em um novo negócio e alavancar e ter uma nova fonte de renda, ok? Então, ou seja, quando o risco ele é gerenciado, quando o risco é planejado, então faz sentido. O que muita gente não faz hoje em dia é sair se arriscando de qualquer maneira, sem pensar, sem ter planejamento, e acaba, né, um risco otimizado, ela acaba o quê? Perdendo, às vezes, todo o seu dinheiro, acaba ali entrando em situações embaraçosas, porque ela não otimizou, ela não pensou, ela não planejou em dar aquele passo arriscado, aquele passo que ela está tentando há muito tempo, mas pelo medo de falhar, ela não deu. Então, quando você otimiza, quando você planeja esses passos arriscados, esse passo desconhecido, né, que a gente fala em empreender e tentar uma nova fonte de renda, você entende, olha, eu vou até aqui. Se eu perder isso, beleza, eu tenho ainda, né, a grande maioria do meu dinheiro. Então, ou seja, essa questão do medo, ela paralisa muitas pessoas. Então, você não pode pensar nessa questão do medo de falhar. Você tem que se arriscar, sair da zona de conforto, né? Ou seja, a gente tem que entender que a falha, ela faz parte do processo de aprendizado. Quantas pessoas aí você vê que são grandes empresários, mas faliram uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Não desistiram. Então a gente tem que entender isso, que a falha ela faz parte do processo de aprendizado da nossa vida. E o último ponto é não ter pausas de descanso, né? Aquela pessoa que ela acha que é o robô, né? Skynet, que é o robô que ela acha que ela nunca vai é, estar cansada, ela nunca vai precisar de descanso, né? Ou seja, a gente tem que entender que ter pausas estratégicas, descanso, não é perda de tempo, né? Ou seja, vão ocorrer situações que vão te exigir mentalmente, fisicamente, de uma maneira tão grande que vai ser necessário você o quê? Tirar um tempo para descansar. Então você precisa analisar isso também, né? Que muitas vezes você está perdendo tempo porque você se sobrecarrega demais e depois o tempo que é necessário para você recarregar a bateria, estar de volta ativa, renovado mentalmente, fisicamente, vai demorar. E esse tempo poderia ser o quê? Diminuído se você tivesse pausas estratégicas, entendeu? Para otimizar o seu tempo. Então, beleza, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero ter contribuído para você, né? Dentre esses pontos aí, você pode analisar se você está cometendo algum desses pontos aí que aparentemente está tirando o seu tempo, né? Tempo de vida, está atrapalhando a sua rotina, a sua vida como um todo, né? Ou seja, então, eu falei sobre os tópicos e também ajudei aqui, né? Com a reflexão de como melhorar isso, beleza? Então, deixa o like, se inscreva, comenta e compartilha. Tamo junto.